E se eu te dissesse que tudo que você aprendeu sobre influenciar os outros está errado? Que tentar convencer, impressionar ou provar seu valor é exatamente o que está sabotando sua capacidade de ser ouvido, respeitado e seguido. Enquanto 99% das pessoas gastam energia tentando falar mais alto, mostrar mais conquistas ou usar as palavras certas, os 1% que realmente conseguem o que querem fazem algo radicalmente diferente. Eles param de tentar influenciar. E é justamente nesse paradoxo que reside o segredo mais poderoso da psicologia humana. A verdadeira influência não nasce do esforço. Ela surge quando você deixa de buscar aprovação e começa a ocupar seu espaço com tanta clareza, calma e propósito que os outros simplesmente escolhem seguir você, não porque foram persuadidos, mas porque sentem que é seguro, inteligente e natural fazê-lo. Pense por um momento nas pessoas que, na sua vida, têm uma influência quase magnética. Não são necessariamente as mais falantes, as mais carismáticas ou as mais bem-sucedidas. Muitas vezes, são aquelas que falam pouco, mas cujas palavras carregam peso. São aquelas que entram em uma sala e, sem dizer uma palavra, mudam a energia do ambiente. São aquelas que, quando pedem algo, raramente ouvem não, não porque insistem, mas porque já construíram, ao longo do tempo, um capital invisível de confiança, respeito e valor percebido. O que essas pessoas sabem, e o que a maioria ignora, é que influência não é algo que você faz. É algo que você se torna. O mito do esforço está profundamente enraizado na cultura moderna. Somos ensinados desde cedo que, para conseguir o que queremos, precisamos lutar, argumentar, demonstrar, provar. Na escola, aprendemos a levantar a mão e falar com confiança. No trabalho, somos treinados a vender nossas ideias, a defender nossos pontos de vista, a mostrar resultados. Nas redes sociais, somos incentivados a curar nossa imagem, a postar conquistas, a atrair olhares. Tudo isso parte de uma premissa implícita: você precisa ser visto para ser valorizado. Mas aqui está a contradição silenciosa. Quanto mais você tenta ser visto, mais você transmite insegurança. Porque o esforço visível, aquele que exige explicação, justificativa ou performance, revela uma necessidade subjacente, a necessidade de validação externa. E o cérebro humano, programado para detectar ameaças e oportunidades, interpreta essa necessidade como fraqueza. Estudos em psicologia social mostram que, quando alguém demonstra desejo explícito de aprovação, o outro inconscientemente diminui seu status percebido. Isso não é maldade, é instinto. Em termos evolutivos, líderes não suplicam. Eles emanam segurança. Eles não pedem respeito, eles o inspiram. Isso não significa que você deve ser arrogante ou indiferente. Significa que a influência autêntica nasce de um lugar de plenitude, não de carência. Quando você já se sente completo, não porque tem tudo, mas porque sabe quem é, você para de buscar. E é nesse estado de não busca que o mundo começa a vir até você. Isso pode soar abstrato, mas é profundamente prático. Pense na última vez que você tentou convencer alguém de algo importante. Talvez tenha sido um chefe, um parceiro, um amigo. Você preparou argumentos, ajustou o tom de voz, talvez até ensaiou frases. E mesmo assim, sentiu resistência. Por quê? Porque, por trás das suas palavras, havia uma vibração de ansiedade. Preciso que ele diga sim. Preciso que ela me entenda. Preciso que isso dê certo. E o outro sentiu isso, não conscientemente, mas no nível visceral, emocional. O cérebro dele ativou defesas, não por causa do que você disse, mas por causa da energia com que você disse. Agora, imagine uma versão de você mesmo que não precisasse desse sim. Que já estivesse em paz com qualquer resultado. Que falasse não para manipular, mas para compartilhar uma perspectiva útil. Nessa versão, suas palavras teriam o mesmo conteúdo, mas uma energia completamente diferente. E essa energia faria toda a diferença. A influência sem esforço não é passividade. Não é desistir de seus objetivos. É entender que o caminho mais rápido para conseguir o que você quer não é empurrar, é atrair. E você atrai quando se torna uma versão de si mesmo tão alinhada, centrada e útil que os outros naturalmente querem colaborar com você. Isso não acontece da noite para o dia. Requer um trabalho interno profundo, de autoconhecimento, regulação emocional e integridade. Mas os resultados são duradouros, porque não dependem de técnicas que podem ser vistas como manipuladoras. Dependem de quem você é quando ninguém está olhando. Neste guia, você não encontrará fórmulas mágicas ou scripts prontos para copiar.
Em vez disso, vamos explorar os princípios psicológicos, neurológicos e comportamentais que sustentam a influência real. Vamos desmontar os mitos do carisma forçado, da persuasão agressiva e da comunicação performática. E vamos reconstruir, passo a passo, uma forma mais autêntica, mais eficaz e mais humana de se relacionar com o mundo. Você aprenderá como sua presença, sua energia e sua forma de escutar podem ser mais poderosas do que qualquer discurso. Descobrirá como ler o ambiente social com precisão cirúrgica e se adaptar sem perder sua essência. E, acima de tudo, entenderá que a maior ferramenta de influência que você possui não está na sua boca, está no seu estado interno. Este não é um curso sobre como controlar os outros. É um convite para dominar a si mesmo. Porque, no final das contas, a única pessoa que você realmente precisa influenciar é você. E quando você consegue isso, quando vive com clareza, calma e propósito, o resto segue naturalmente. Sem esforço. Sem drama. Apenas com a quietude poderosa de quem sabe exatamente quem é, e, por isso, não precisa provar nada a ninguém. Você já notou como, em grupos, algumas pessoas parecem naturalmente atrair atenção, não porque falam mais, mas porque, quando falam, todos param para ouvir? Ou como, em negociações, há quem consiga acordos favoráveis sem sequer levantar a voz. Isso não é sorte. É domínio da psicologia invisível da influência. E o melhor, é algo que pode ser aprendido. Não por imitação, mas por internalização. Ao longo das próximas horas, você vai mergulhar em 6 pilares fundamentais que transformam a forma como você se conecta com os outros. Cada capítulo foi projetado não apenas para informar, mas para transformar. Porque conhecimento sem aplicação é entretenimento. E o que você busca não é entretenimento, é mudança real. Então, respire fundo. Deixe de lado a pressão de ter que fazer certo. Este não é um teste. É uma jornada. E tudo que você precisa trazer é curiosidade e disposição para olhar para dentro. Porque a influência que você deseja já existe em você. Só está esperando para ser liberada. A persuasão é uma das habilidades humanas mais antigas e mais mal compreendidas. Desde os primeiros filósofos gregos até os modernos especialistas em marketing, todos tentaram decifrar o código secreto que faz alguém dizer sim. Mas a maioria comete o mesmo erro fundamental. Foca nas palavras, quando o verdadeiro poder está no que acontece antes delas. A ciência moderna revela uma verdade surpreendente. Você é persuadido muito antes de ouvir um único argumento. Na verdade, seu cérebro já decidiu se vai confiar, resistir ou ignorar alguém nos primeiros segundos de contato, muitas vezes antes que a conversa sequer comece. E isso não é mágica. É neurociência. Tudo começa com o que os pesquisadores chamam de avaliação implícita, um processo automático, inconsciente, feito pelo sistema límbico, a parte mais antiga do cérebro humano. Enquanto seu neocórtex ainda está processando o que a pessoa está dizendo, seu sistema límbico já analisou microsinais invisíveis, a postura, o ritmo da respiração, a qualidade do olhar, a firmeza na voz, a forma como ela ocupa o espaço. Esses sinais são lidos como indicadores de segurança ou ameaça. Se o cérebro detecta coerência, calma e congruência, ele libera ocitocina, o hormônio da conexão, e abre as portas para a empatia, a abertura e a cooperação. Se detecta tensão, incongruência ou necessidade, ele ativa o sistema de ameaça, e qualquer argumento, por mais lógico que seja, será filtrado com desconfiança. É por isso que duas pessoas podem dizer exatamente a mesma coisa, vamos trabalhar juntos nesse projeto, e obter respostas completamente diferentes. A diferença não está no conteúdo. Está na energia subjacente. Uma fala com ansiedade disfarçada de entusiasmo. Seria ótimo se você aceitasse. Preciso muito disso. A outra, com calma e neutralidade. Acho que podemos criar algo valioso juntos. O que você acha? Mesmas palavras? Não exatamente. Mas mesmo que fossem idênticas, o resultado seria distinto. Porque o cérebro não responde apenas ao que é dito, responde ao que é sentido. Esse fenômeno foi demonstrado em dezenas de estudos. Um dos mais famosos, conduzido pela Universidade de Princeton, mostrou que juízes tomavam decisões sobre a credibilidade de testemunhas em menos de 4 segundos, baseados apenas em vídeos mudos. Quando os mesmos vídeos foram mostrados com som, as decisões não mudaram significativamente. Ou seja, o corpo fala mais alto que as palavras. Outro estudo, do MIT,
revelou que em reuniões de negócios, 85% da decisão de confiar em alguém era determinada por fatores não verbais, postura, gestos, tom de voz. Enquanto apenas 15% dependia do conteúdo real da fala. Isso explica por que tantas pessoas inteligentes, preparadas e articuladas falham em influenciar. Elas gastam horas preparando argumentos perfeitos, mas negligenciam o estado interno do qual esses argumentos emergem. Elas entram na sala com pressa, com a mente cheia de preciso convencer, com o coração acelerado pela expectativa de rejeição. E esse estado emite sinais de carência, sinais que o outro capta instantaneamente, mesmo sem saber por quê. O resultado? Resistência. Não porque a ideia era ruim, mas porque a energia por trás dela transmitia insegurança. A persuasão sutil, então, começa muito antes da conversa. Começa com a regulação do seu próprio sistema nervoso. Porque você não pode projetar calma se está internamente caótico. Não pode inspirar confiança se está secretamente ansioso por aprovação. A primeira etapa da persuasão real é, paradoxalmente, parar de tentar persuadir. É voltar sua atenção para dentro e perguntar: como eu me sinto agora? Se a resposta for tensão, pressa, medo de rejeição, então nada do que você disser terá o impacto desejado. Mas se você puder, mesmo por alguns segundos, respirar fundo, soltar os ombros, ancorar-se no presente, você muda completamente a equação. Isso não é espiritualismo vago. É fisiologia. Quando você respira profundamente, ativa o nervo vago, o principal regulador do sistema parasimpático, responsável pela calma. Quando você alinha sua postura, aumenta os níveis de testosterona, confiança e reduz o cortisol, estresse. Quando você suaviza o olhar, sinaliza ao outro que não é uma ameaça. Essas mudanças físicas geram mudanças químicas no cérebro, tanto no seu quanto no do outro. E é nesse estado de calma compartilhada que a verdadeira persuasão acontece. Mas há um segundo pilar igualmente crucial: a intenção por trás da comunicação. A maioria das pessoas comunica com uma intenção oculta: quero que você faça o que eu quero. Essa intenção, por mais bem disfarçada que esteja, transmite manipulação. Já a persuasão sutil opera com uma intenção radicalmente diferente: quero que você tenha clareza para tomar a melhor decisão, mesmo que não seja a que eu desejo. Essa mudança de mentalidade transforma tudo. Porque quando o outro sente que você está genuinamente interessado no bem-estar dele, e não apenas no seu objetivo, a resistência desaparece. Ele se sente seguro para explorar ideias, questionar, colaborar. Pense em um médico de verdadeira confiança. Ele não tenta convencer você a fazer um tratamento. Ele explica os riscos, os benefícios, as alternativas. Ele responde suas dúvidas com paciência. E, no final, diz: a decisão é sua. Por que você confia nele? Não porque ele usou técnicas de venda. Porque ele demonstrou que seu interesse está no seu bem-estar, não no sucesso dele. Essa é a essência da persuasão sutil: servir, não conquistar. Claro, isso não significa ser passivo ou evitar seus objetivos. Significa alinhar seus objetivos com o valor que você oferece. Em vez de pensar como convenço meu chefe a me promover, pense como posso demonstrar, de forma clara e consistente, que minha promoção trará mais valor para a equipe. Em vez de como faço meu parceiro me entender, pense como posso criar um espaço seguro para que ele se sinta à vontade para compartilhar o que realmente sente. A pergunta muda. A energia muda. E o resultado muda. Outro aspecto frequentemente ignorado é o timing. A ciência mostra que o cérebro humano tem janelas específicas de abertura para novas ideias. Após um elogio genuíno, após um momento de vulnerabilidade compartilhada, após um silêncio confortável. Esses são os momentos em que o córtex pré-frontal, responsável pela lógica e decisão, está mais receptivo. Já em momentos de estresse, pressa ou sobrecarga cognitiva, o cérebro entra em modo de sobrevivência, e qualquer nova informação é vista como ameaça. A persuasão sutil, portanto, também é sobre paciência estratégica. Saber esperar o momento certo, mesmo que isso signifique adiar sua mensagem por horas ou dias, é mais eficaz do que insistir no momento errado. Além disso, a linguagem usada faz uma diferença enorme, não no vocabulário, mas na estrutura emocional. Frases que começam com "você deveria", ou "porque você não", ativam defesas. Já frases que começam com "eu notei que", ou "o que você acha de", convidam a reflexão. Perguntas abertas: como você vê essa situação? Geram mais engajamento do que fechadas. Você concorda? E metáforas simples: é como remar contra a maré,
criam compreensão mais profunda do que explicações técnicas. Isso porque o cérebro humano pensa em histórias, não em dados. E a persuasão sutil fala a linguagem do cérebro, imagens, emoções, narrativas. Mas talvez o elemento mais poderoso e mais subestimado seja a presença plena. Em um mundo de distrações constantes, onde todos estão parcialmente em seus celulares, parcialmente na conversa, parcialmente pensando no próximo compromisso, a pessoa que consegue estar 100% presente se torna um imã. Quando você olha nos olhos de alguém sem julgamento, sem planejar sua réplica, sem pensar no que vai dizer depois, você cria uma experiência tão rara que o outro se sente visto pela primeira vez em muito tempo. E quem te faz sentir assim? Você quer ouvir, quer confiar, quer colaborar. A presença plena, então, não é um luxo, é a moeda mais valiosa da influência moderna. Tudo isso pode parecer complexo, mas na prática é simples. 1. Regule-se primeiro, respire, alinhe sua postura, solte a necessidade de resultado. 2. Mude sua intenção, de conquistar para servir. 3. Observe o timing, espere o momento de abertura. 4. Use linguagem convidativa, perguntas, metaforas, empatia. 5. Esteja plenamente presente, corpo, mente e atenção totalmente ali. Quando você integra esses princípios, a persuasão deixa de ser um esforço e se torna uma consequência natural. Você não precisa fazer nada além de ser uma versão mais centrada, mais clara, mais útil de si mesmo. E é nesse estado que as portas se abrem, não porque você as empurrou, mas porque elas estavam esperando por alguém como você. Nos próximos capítulos, vamos explorar como essa base científica se traduz em presença, leitura social, silêncio estratégico e confiança duradoura. Mas lembre-se, nenhuma técnica funcionará se você não começar aqui, com a calma interna que é a raiz de toda influência real. Porque o mundo não responde ao que você diz. Responde a quem você é quando diz. Você já entrou em uma sala e sentiu imediatamente que algo mudou? Não porque alguém falou alto, não porque houve um anúncio dramático, mas simplesmente porque uma pessoa específica cruzou a porta. Talvez ela nem tenha dito uma palavra. Talvez tenha apenas sorrido levemente, feito contato visual breve, ajustado sua postura com naturalidade. E ainda assim, o clima do ambiente se transformou. A conversa ficou mais calma. As pessoas se endireitaram um pouco. Houve um silêncio quase imperceptível, não de desconforto, mas de atenção. Isso não é carisma místico. É presença. E a presença é, talvez, a forma mais poderosa de influência que existe, justamente porque não tenta influenciar. A maioria das pessoas confunde presença com performance. Acham que precisam projetar algo, confiança, autoridade, energia. Então forçam a voz, abrem os gestos, mantêm um sorriso constante, falam com mais firmeza. Mas o cérebro humano é exímio em detectar esforço. Quando você está performando, há uma desconexão sutil entre o que você mostra e o que você sente, e essa desconexão gera desconfiança. Já a verdadeira presença não é projetada. Ela é revelada. É o que emerge quando você para de tentar ser visto e simplesmente permite que seu estado interno se expresse com autenticidade. Mas o que é, exatamente, presença? Do ponto de vista neurológico, presença é o estado em que seu sistema nervoso está regulado, seu foco está no presente e sua energia está alinhada com suas intenções. É quando você não está mentalmente no passado, remoendo erros, ou no futuro, ansioso por resultados, mas plenamente aqui, agora, com a pessoa à sua frente. E esse estado emite sinais biológicos claros. Respiração profunda, postura relaxada mas ereta, olhar estável, voz com ressonância baixa e ritmo moderado. Esses sinais ativam no outro o que os neurocientistas chamam de sincronia neural, um espelhamento automático que faz o cérebro dele se acalmar, se abrir, se alinhar com o seu. É por isso que a presença é tão poderosa no Brasil, um país onde as relações humanas são profundamente valorizadas, mas também carregadas de complexidade emocional. Aqui, mais do que em muitas culturas, as pessoas leem entre linhas. Elas percebem quando alguém está fingindo bem-estar ou forçando simpatia. E reagem com afastamento sutil, não com palavras, mas com energia. Já quando encontram alguém verdadeiramente presente, alguém que escuta sem julgar, que fala sem pressa, que ocupa seu espaço sem invadir o do outro, elas se sentem seguras. E na cultura brasileira, segurança emocional é a moeda mais rara e mais valiosa. Mas como cultivar essa presença, especialmente em um mundo de distrações constantes, prazos apertados e expectativas sociais altas? A resposta começa com um entendimento crucial.
Presença não é algo que você adiciona. É algo que você remove. Você não precisa ter mais energia. Precisa remover o ruído interno que bloqueia sua energia natural. O ruído da ansiedade, da autopromoção, da necessidade de aprovação, da comparação. Quando você silencia esses ruídos, o que sobra é calma. E a calma é magnética. Pense em como você se sente perto de alguém que está verdadeiramente calmo. Não é uma calma passiva, de indiferença. É uma calma ativa, aquela que vem de saber quem você é, o que você quer e por que está ali. Essa pessoa não precisa provar nada. Não compete. Não se defende desnecessariamente. E, por isso, você se sente livre para ser você mesmo. Esse é o dom da presença. Ela dá permissão ao outro para existir plenamente. E ninguém resiste a isso. A ciência confirma. Estudos da Universidade de Harvard mostraram que líderes com alta presença, medida por indicadores fisiológicos como variabilidade da frequência cardíaca e padrões de fala, tinham equipes significativamente mais engajadas, criativas e produtivas. Não porque davam melhores ordens, mas porque criavam um campo de segurança psicológica onde as pessoas se sentiam livres para arriscar, errar e crescer. Outro estudo, feito com executivos brasileiros, revelou que a presença era o fator número na percepção de liderança, acima de inteligência, experiência ou até resultados anteriores. Por quê? Porque, em ambientes de alta incerteza, como os que vivemos hoje, as pessoas não seguem quem sabe mais. Seguem quem transmite mais segurança. Mas aqui está o equívoco mais comum. Muitos acham que para ter presença precisam ser extrovertidos, expansivos, dominantes. Nada mais longe da verdade. A presença mais poderosa muitas vezes é silenciosa. Pense em figuras como Nelson Mandela, Malala Yousafzai ou até alguém próximo a você, talvez um avô, uma professora, um mentor, cuja simples presença trazia paz. Eles não falavam muito. Mas quando falavam, todos ouviam. Porque cada palavra vinha de um lugar de integridade, não de necessidade. No contexto brasileiro, isso é especialmente relevante. Vivemos em uma cultura que valoriza a expressividade, o calor, a conversa animada. E há beleza nisso. Mas também há um custo. Muitos se sentem obrigados a manter o astral, a nunca mostrar cansaço, a sempre estar ligado. E essa performance constante esgota. A verdadeira presença, então, é um antídoto. É a coragem de ser calmo em meio ao caos. De falar devagar quando todos estão acelerados. De fazer silêncio quando todos estão gritando. E é justamente essa contradição que atrai. Como praticar isso no dia a dia? Comece com microgestos. Antes de entrar em uma reunião, pare por 2 segundos. Respire fundo. Sinta seus pés no chão. Pergunte-se, qual é minha intenção aqui? Se for impressionar ou provar algo, respire de novo e redefina. Minha intenção é contribuir com clareza e respeito. Ao sentar-se com alguém, coloque o celular de lado, não só fisicamente, mas mentalmente. Olhe nos olhos sem fixar demais, sem desviar rápido. Deixe seu corpo relaxar, especialmente os ombros e a mandíbula, zonas onde acumulamos tensão sem perceber. Fale um pouco mais devagar do que o normal. Dê espaço entre as frases. Esses pequenos ajustes não são teatrais. São sinais biológicos de segurança, para você e para o outro. Outro aspecto crucial é a energia direcional. Presença não é só sobre estar calmo, é sobre onde você coloca sua atenção. A maioria das pessoas, mesmo quando presentes, estão mentalmente avaliando: será que ele gostou do que eu disse? O que vou responder depois? Será que estou sendo chato? Essa atenção voltada para dentro gera uma energia fechada, introspectiva, que o outro sente como distanciamento. Já a presença verdadeira é a atenção voltada para fora, curiosidade genuína pelo outro. O que ele está sentindo agora? O que há por trás dessa frase? Como posso entender melhor? Essa mudança sutil transforma a dinâmica inteira. Porque quando alguém sente que você está verdadeiramente interessado nele, não no que ele pode fazer por você, mas em quem ele é, ele se abre. E é nesse espaço aberto que a influência acontece. É importante notar que presença não significa perfeição. Você pode tropeçar nas palavras, esquecer um nome, ficar momentaneamente nervoso. A presença não é ausência de emoção, é integração da emoção. É saber que está nervoso, aceitar isso sem julgamento e continuar conectado. Na verdade, essa vulnerabilidade controlada aumenta a confiança, porque mostra humanidade.
O que destrói a presença não é o erro, é a reação ao erro, a defensividade, a justificativa excessiva, a fuga. Já quem reconhece o erro com simplicidade, me perdi um pouco, deixe eu recomeçar, demonstra autoconsciência, e isso fortalece a conexão. Além disso, a presença tem um efeito cumulativo. Cada interação em que você está verdadeiramente presente constrói um crédito invisível. As pessoas começam a associar sua presença a sensações de calma, clareza e valor. E, com o tempo, elas passam a buscar sua opinião, a citar suas ideias, a confiar em seu julgamento, não por causa do que você disse uma vez, mas por causa de como você fez elas se sentirem repetidamente. É como plantar uma árvore. Você não vê o crescimento diário, mas um dia percebe que está à sombra dela. E talvez o maior benefício da presença não seja para os outros, mas para você. Porque viver com presença é viver com menos ansiedade, menos autopressão, menos exaustão emocional. É parar de gastar energia tentando controlar impressões e começar a investir em ser fiel ao seu centro. E nesse estado, você não só influencia mais, você vive melhor. Nos próximos capítulos, vamos ver como essa presença se traduz em leitura social, silêncio estratégico e construção de confiança. Mas lembre-se, tudo começa aqui. Com a coragem de estar onde você está, como você é, sem adicionar nada, sem esconder nada. Porque o mundo não precisa de mais vozes altas. Precisa de mais pessoas que sabem ocupar o silêncio com dignidade. Imagine entrar em uma reunião de trabalho no Brasil. Há o chefe, 2 colegas mais antigos, um estagiário novo e um cliente externo. Todos estão sentados, conversando casualmente antes de começar. À primeira vista, parece uma cena comum. Mas se você observar com atenção, verá um mapa invisível de energia, hierarquia e tensão emocional. O chefe fala alto, mas seus olhos evitam contato direto com o cliente, sinal de insegurança disfarçada de autoridade. Um dos colegas mais antigos faz piadas constantes, mas suas mãos estão crispadas, ansiedade mascarada de descontração. O estagiário sorri muito, mas não abre a boca, medo de errar. E o cliente? Ele está quieto, mas seu corpo está levemente inclinado para trás, braços cruzados, sinal de defesa. Ninguém disse nada explícito. Mas o clima já está carregado. E quem entra nesse ambiente sem perceber esses sinais corre o risco de dizer a coisa certa, no momento errado, com a energia errada, para a pessoa errada. A maioria das pessoas navega pelo mundo social como se estivesse de olhos vendados. Preocupam-se apenas com o que vão dizer, como serão julgadas, se vão cometer um erro. Já os mestres da influência sutil entram com os olhos abertos, não para julgar, mas para sentir. Eles leem o ambiente como um músico lê uma partitura, percebem o ritmo, a harmonia, as dissonâncias. E ajustam sua energia não para manipular, mas para complementar. Porque influenciar não é impor sua nota. É encontrar a frequência certa para que todos possam tocar juntos. Essa habilidade, chamada de inteligência situacional, é rara, mas pode ser treinada. Começa com a compreensão de que toda interação humana tem um campo energético. Esse campo é moldado por fatores visíveis, hierarquia, contexto, e invisíveis, emoções não ditas, expectativas ocultas, traumas passados. E sua tarefa não é controlar esse campo, mas navegá-lo com consciência. No Brasil, isso é ainda mais crucial. Aqui, as relações são profundamente contextuais. O que funciona com um amigo de infância não funciona com o chefe. O que é aceito em uma roda de amigos pode ser visto como falta de respeito em uma reunião familiar. E a capacidade de ler essas nuances e se adaptar sem perder a autenticidade é o que separa quem é ouvido de quem é ignorado. Mas atenção, adaptar-se não é fingir. Não é mudar quem você é para agradar. É entender que autenticidade sem consciência social é egoísmo disfarçado de honestidade. Ser verdadeiro não significa vomitar tudo o que sente, independentemente do contexto. Significa escolher, com sabedoria, como expressar sua verdade de um jeito que ressoe com quem está à sua frente. É como vestir a roupa certa para o clima. Você não muda seu corpo, só ajusta a forma como o apresenta ao ambiente. Então, como ler os sinais sociais com precisão? Comece com 3 níveis de observação. Primeiro, o nível individual. Observe microexpressões, postura, tom de voz, padrões de fala. Alguém que fala rápido demais pode estar ansioso. Alguém que evita contato visual pode estar inseguro ou escondendo algo. Alguém que ri em momentos sérios pode estar desconfortável. Mas cuidado, não interprete isoladamente. Um gesto só ganha significado no contexto.
Segundo, o nível relacional. Quem lidera informalmente? Quem é ouvido mesmo sem título? Quem tenta chamar atenção e não consegue? Em grupos brasileiros, muitas vezes o poder real não está com quem fala mais, mas com quem os outros olham antes de tomar uma decisão, mesmo que seja um silêncio. Essa pessoa é o termômetro emocional do grupo. Conecte-se com ela, e você terá acesso à pulsação real do ambiente. Terceiro, o nível cultural. No Brasil, valorizamos calor humano, mas também tememos confrontos diretos. Por isso, muitas vezes as críticas vêm disfarçadas de piadas, os desacordos são evitados com tudo bem, e o sim nem sempre significa concordância. Aprender a ler entre linhas e a responder com delicadeza é essencial. Por exemplo, se alguém diz tá bom, com um sorriso forçado, provavelmente não está convencido. Em vez de insistir, você pode dizer: percebo que talvez ainda haja alguma dúvida. O que você acha que estamos deixando passar? Isso valida o sentimento não dito e abre espaço para honestidade. Mas a leitura sozinha não basta. O próximo passo é a adaptação estratégica. Isso não é teatro. É empatia em ação. Por exemplo, em um ambiente tenso, onde todos estão acelerados, a pessoa que entra com calma deliberada automaticamente se torna uma âncora. Não porque falou mais alto, mas porque ofereceu o que o grupo inconscientemente precisava: estabilidade. Em um grupo competitivo, onde todos tentam brilhar, aquele que faz perguntas genuínas e celebra as ideias dos outros se torna o centro gravitacional, não por buscar atenção, mas por dar valor. No contexto brasileiro, essa adaptação é especialmente poderosa. Aqui, as pessoas valorizam quem sabe lidar com as coisas. Quem consegue acalmar um conflito familiar com uma frase simples? Quem, numa reunião caótica, consegue resumir o essencial com clareza? Quem, num happy hour, sabe quando contar uma piada e quando apenas ouvir? Essa habilidade não é inata, é cultivada pela observação constante e pela intenção de servir, não de impressionar. Um erro comum é confundir adaptação com perda de identidade. Mas pense assim: quando você fala com uma criança, você muda seu vocabulário, seu tom, seu ritmo. Você está sendo falso? Não. Está sendo útil. Da mesma forma, quando você ajusta sua energia para um chefe estressado, um parceiro sensível ou um amigo animado, você não está traindo a si mesmo. Está honrando a complexidade humana. Porque relacionamentos não são sobre manter sua posição fixa. São sobre dançar, às vezes liderando, às vezes seguindo, sempre com atenção ao ritmo do outro. Além disso, a adaptação inteligente cria confiança relacional. Quando alguém percebe que você entende o contexto dele, que você não força sua agenda cegamente, mas considera o estado emocional do grupo, ele se sente respeitado. E respeito é a base de toda influência duradoura. Estudos mostram que líderes que demonstram alta sensibilidade situacional têm equipes 40% mais engajadas. Por quê? Porque as pessoas se sentem vistas, não como recursos, mas como seres humanos complexos. Claro, isso exige prática. Comece pequeno. Na próxima conversa, em vez de pensar no que vai dizer, observe por 10 segundos antes de abrir a boca. Pergunte-se: item qual é o clima emocional aqui? Item quem está confortável? Quem está tenso? Item o que essa pessoa precisa ouvir agora? Encorajamento, clareza, espaço? E então, ajuste. Se o clima é leve, permita-se ser mais espontâneo. Se é tenso, traga calma. Se há competição, pratique generosidade verbal. Essa ideia do João foi ótima e me fez pensar em pequenos gestos criam grandes mudanças. E lembre-se, você não precisa acertar sempre. Às vezes, você vai interpretar errado. E tudo bem. O que importa não é a perfeição, mas a intenção. Quando as pessoas sentem que você está genuinamente tentando entender, e não apenas manipular, elas perdoam erros. Porque veem seu esforço como cuidado, não como estratégia. Com o tempo, essa leitura se torna instintiva. Você para de analisar e começa a sentir. Como um surfista que não calcula as ondas, mas flui com elas. E é nesse estado de fluidez que sua influência atinge seu ápice. Invisível, inevitável e profundamente humana. Nos próximos capítulos, vamos explorar como o silêncio e a escuta profunda amplificam essa inteligência social. Mas por agora, lembre-se, o mundo não é um palco onde você performa. É um rio onde você aprende a nadar com a corrente, sem perder sua direção. Em um mundo onde todos estão desesperados para serem ouvidos, a capacidade de ficar em silêncio se tornou a forma mais rara e mais poderosa de comunicação.
Não o silêncio da timidez, nem o da indiferença, mas o silêncio intencional, aquele que carrega presença, que convida reflexão, que dá espaço para o outro existir plenamente. Enquanto 99% das pessoas preenchem todo o vazio com palavras, explicações, justificativas, opiniões, os 1% que realmente influenciam sabem que o silêncio não é ausência. É convite. No Brasil, essa habilidade é ainda mais valiosa. Vivemos em uma cultura vibrante, expressiva, onde falar bem é quase uma arte nacional. Mas justamente por isso, o silêncio consciente se destaca como um farol de calma em meio ao ruído. Pense nas conversas familiares, nas reuniões de trabalho, nos encontros entre amigos, quantas vezes alguém interrompe antes que o outro termine? Quantas vezes as respostas são preparadas enquanto o outro ainda fala? Quantas vezes o silêncio é visto como desconforto, em vez de profundidade? Nesse contexto, quem aprende a habitar o silêncio com naturalidade não apenas se diferencia, ele cria um espaço sagrado onde a verdade pode emergir. Mas o silêncio estratégico não é apenas sobre não falar. É sobre não reagir. É a pausa deliberada após uma provocação. É a respiração profunda antes de responder a uma crítica. É a capacidade de resistir ao impulso de corrigir, defender ou explicar. Porque, na maioria das vezes, o que o outro precisa não é uma resposta, é ser compreendido. E compreensão não nasce de palavras. Nasce atenção plena. A ciência confirma. Estudos da Universidade de Stanford mostraram que, quando alguém é ouvido sem interrupção por mais de 30 segundos, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Isso significa que ser ouvido profundamente é uma experiência biologicamente gratificante. Já quando somos interrompidos, corrigidos ou respondidos rapidamente, o cérebro ativa o córtex cingulado anterior, a mesma região ligada à dor física. Ou seja, ser mal ouvido literalmente dói. E quem oferece o antídoto para essa dor? A pessoa que sabe escutar, de verdade. Mas aqui está o equívoco mais comum. Muitos confundem escuta ativa com técnica. Acham que basta fazer perguntas, repetir frases ou dizer entendo. Mas a escuta verdadeira não é um conjunto de gestos. É um estado de ser. É quando você deixa de lado sua agenda interna, o que vai dizer depois, o que quer conquistar, o que espera ganhar, e se entrega inteiramente ao momento. Seus olhos não vagueiam. Sua mente não planeja réplicas. Seu corpo está relaxado, aberto, presente. E nesse estado, algo mágico acontece. O outro se sente visto em um nível que poucos experimentam. E quem te faz sentir assim? Você quer estar perto. Quer confiar. Quer colaborar. No contexto brasileiro, isso é revolucionário. Aqui, muitas vezes usamos a escuta como uma etapa antes de falar, como se o outro fosse apenas um obstáculo a ser superado para chegarmos à nossa vez. Mas a escuta ativa inverte essa lógica. Ela diz: você é importante o suficiente para que eu suspenda meu mundo por alguns minutos e entre no seu. E essa postura gera uma conexão tão profunda que, muitas vezes, o outro chega sozinho à conclusão que você queria compartilhar, sem que você precise dizer uma palavra. Como praticar isso no dia a dia? Comece com o silêncio após uma pergunta. Em vez de preencher o vazio com sugestões, espere. Permita que o outro pense. Muitas das melhores ideias nascem nesse espaço de incerteza. Em uma negociação, após apresentar uma proposta, fique em silêncio. Quem fala primeiro perde poder, não por truque, mas porque revela ansiedade. Em uma discussão emocional, em vez de reagir imediatamente, diga: preciso de um minuto para processar isso. Posso voltar em seguida? Isso demonstra maturidade, não fraqueza. Além disso, a escuta ativa envolve ler o que não é dito. No Brasil, onde evitamos confrontos diretos, muitas verdades ficam escondidas atrás de sorrisos forçados, frases genéricas ou mudanças de assunto. Aprender a perceber esses sinais e validar o sentimento não dito é essencial. Por exemplo, se alguém diz tá tudo bem, com voz baixa e olhar distante, provavelmente não está tudo bem. Em vez de aceitar a superfície, você pode dizer com gentileza: parece que há algo mais aí. Estou aqui se quiser compartilhar. Isso não é invasão. É oferta de segurança. E talvez o aspecto mais transformador da escuta ativa seja este: ela muda quem escuta tanto quanto quem é ouvido. Porque, ao parar de projetar suas próprias histórias, julgamentos e soluções, você se torna mais claro, mais compassivo, mais sábio. Você começa a ver o outro não como um problema a ser resolvido, mas como um ser humano complexo, digno de compreensão.
E nesse processo, sua própria necessidade de controlar, corrigir ou impressionar diminui. Porque você percebe que, muitas vezes, o que as pessoas querem não é conselho, é testemunha. Claro, isso exige coragem. Ficar em silêncio diante de uma acusação injusta? Difícil. Escutar críticas sem se defender? Desafiador. Resistir ao impulso de dar uma opinião quando todos esperam? Raro. Mas é justamente nesses momentos que a influência real se constrói. Porque, quando você escolhe a calma em vez da reação, a escuta em vez da defesa, você demonstra um autocontrole que inspira respeito profundo. E respeito não se compra com palavras. Conquista-se com presença. Com o tempo, essa prática se torna natural. Você para de ver o silêncio como vazio a ser preenchido e passa a vê-lo como espaço sagrado, onde a confiança floresce, as ideias amadurecem e as conexões se aprofundam. E é nesse espaço que a verdadeira influência acontece. Não porque você falou melhor, mas porque você soube quando não falar. Nos próximos capítulos, vamos explorar como essa base de silêncio e escuta se transforma em confiança duradoura, construída não com promessas, mas com consistência invisível. Mas por agora, lembre-se, as palavras mais poderosas que você já dirá são as que escolhe não dizer. Pense nas pessoas em quem você confia plenamente. Talvez seja um amigo de infância, um colega de trabalho, um familiar. Agora, reflita, o que fez você confiar nelas? Foi porque fizeram grandes promessas? Porque disseram pode confiar em mim? Quase certamente não. A confiança raramente nasce de declarações. Ela se constrói em silêncio, através de gestos pequenos, repetidos ao longo do tempo, que formam um padrão invisível de integridade. É chegar no horário combinado, mesmo quando ninguém está fiscalizando. É responder um e-mail no dia seguinte, mesmo que não seja urgente. É manter uma confidência, mesmo quando seria mais fácil compartilhar. É defender os valores de alguém na ausência dele. Esses atos não são espetaculares. Mas, juntos, criam uma moeda invisível chamada crédito de confiança, e essa moeda é a base de toda influência duradoura. No Brasil, onde as relações pessoais frequentemente pesam mais do que títulos ou currículos, a confiança é ainda mais crucial. Aqui, muitas vezes fazemos negócios com quem parece ser gente boa, contratamos quem dá vibe de confiança, seguimos quem transmite segurança. E essa percepção não vem do que a pessoa diz, vem do que ela faz consistentemente, mesmo quando não há plateia. Porque, no fundo, todos sabemos, qualquer um pode falar bem. Mas poucos agem com coerência quando ninguém está olhando. A ciência confirma isso. Estudos em psicologia social mostram que o cérebro humano prioriza congruência acima de tudo. Quando suas ações, palavras, tom de voz e linguagem corporal estão alinhados, o outro sente: essa pessoa é real, posso confiar. Mas quando a desconexão, quando você diz estou tranquilo com a voz trêmula e os punhos cerrados, o cérebro detecta a incongruência e levanta um alerta de perigo. Isso acontece em milissegundos, antes mesmo que o neocórtex processe as palavras. Por isso, tentar construir confiança com discursos ou promessas, sem alinhar seu comportamento, é inútil. O corpo sempre entrega a verdade. Mas como construir essa confiança sem depender de palavras? Começa com a compreensão de que confiança é uma moeda acumulada em microtransações de integridade. Cada pequena escolha, cumprir um prazo, admitir um erro, respeitar um limite, honrar um compromisso, deposita um pouco dessa moeda. E, com o tempo, esses depósitos criam um saldo tão sólido que as pessoas começam a agir com base nele, mesmo sem evidência imediata. Elas assumem que você fará o certo, não porque você prometeu, mas porque sua história mostra que você sempre faz. No ambiente profissional brasileiro, isso é especialmente poderoso. Quantas vezes vemos pessoas competentes sendo ignoradas, enquanto outras, menos qualificadas, são promovidas? Muitas vezes, a diferença não é técnica, é confiança. O chefe pode não entender todos os detalhes do seu trabalho, mas sabe que, se você disse que entregaria na sexta, estará lá. Que, se houver um problema, você avisará antes que se torne crise. Que, se der sua palavra, ela vale mais do que um contrato. Esse tipo de confiança não se compra com horas extras. Constrói-se com consistência invisível. E no âmbito pessoal, é ainda mais profundo. Em um país onde a família, os amigos e as redes sociais são pilares emocionais, a confiança é o tecido que mantém tudo unido. Quem é visto como confiável, não por dizer, mas por ser, torna-se um porto seguro. As pessoas ligam para pedir conselho, compartilhar segredos, buscar apoio.
Não porque essa pessoa tem todas as respostas, mas porque demonstrou, repetidamente, que é um espaço seguro. E nesse mundo de conexões superficiais, ser um porto seguro é o maior presente que você pode oferecer. Mas aqui está o desafio: construir confiança sem palavras exige coragem. Porque significa parar de performar, parar de agradar, parar de dizer o que acham que querem ouvir. Significa assumir riscos, de ser mal interpretado, de não ser compreendido de imediato, de perder uma oportunidade por não fazer promessas vazias. Mas é nesse risco que nasce a verdadeira influência. Porque as pessoas não seguem quem é perfeito. Seguem quem é verdadeiro. Além disso, a confiança construída sem palavras é mais resiliente. Promessas podem ser quebradas. Palavras podem ser esquecidas. Mas um padrão de comportamento consistente cria uma narrativa interna no outro. Essa pessoa é assim. E essa narrativa é quase impossível de desfazer. Mesmo que você cometa um erro, e todos cometem, o saldo de confiança acumulado permite que o outro pense: foi um deslize. Não é quem ele é. Já quem depende de palavras para construir confiança, ao errar, é visto como hipócrita ou falso. Como aplicar isso no dia a dia? Comece com 3 princípios simples. Primeiro, seja previsível no bom sentido. Não no sentido de ser monótono, mas de ser confiável. Se você diz que vai fazer algo, faça. Se não puder, avise com antecedência. A previsibilidade gera segurança, e segurança é a base da confiança. Segundo, honre o que não foi dito. No Brasil, muitos acordos são tácitos. Um olhar, um aceno, um deixa comigo, e já está selado. Respeitar esses compromissos não verbais demonstra uma sensibilidade que poucos têm. Mostra que você entende as regras não escritas das relações humanas. Terceiro, defenda os outros na ausência deles. Nada constrói confiança mais rápido do que saber que alguém fala bem de você quando você não está presente. Isso não é bajulação. É integridade. Porque, se você defende os outros pelas costas, as pessoas sabem que você também as defenderá. E talvez o mais importante, não anuncie sua confiabilidade. Não diga sou confiável. Não poste sobre valores só para parecer íntegro. A verdadeira confiança é percebida, não proclamada. Ela se revela nas entrelinhas da sua vida, nos detalhes que você acha que ninguém nota, mas que, coletivamente, contam uma história poderosa. Com o tempo, essa abordagem transforma sua reputação. As pessoas começam a procurar sua opinião, a citar suas ideias, a defender sua reputação na sua ausência. Porque aprenderam, pela experiência repetida, que você é um porto seguro em um mar de incertezas. E nesse ponto, influenciar não é mais algo que você faz. É algo que você é. Nos próximos capítulos, vamos ver como traduzir todos esses princípios em ações práticas do dia a dia. Mas por agora, lembre-se, a confiança não é construída em discursos. É construída em silêncio, um gesto de cada vez, uma escolha de cada vez, até que sua presença sozinha diga tudo o que precisa ser dito. Agora que você entende os pilares invisíveis da influência, a ciência da persuasão sutil, o poder da presença, a leitura social, o silêncio estratégico e a construção de confiança sem palavras, surge a pergunta mais importante: como aplicar tudo isso no caos do cotidiano? Como transformar esses princípios em hábitos reais, quando você está cansado, sobrecarregado, lidando com trânsito, prazos, mensagens não respondidas e expectativas alheias? A resposta não está em mais teoria, mas em micropráticas conscientes, pequenas escolhas diárias que, repetidas com consistência, reconfiguram sua forma de estar no mundo. Comece pela manhã. Antes de pegar o celular, antes de pensar nas tarefas do dia, respire fundo 3 vezes. Sinta seus pés no chão. Pergunte-se: como quero ocupar meu espaço hoje? Não o que preciso conquistar, mas como quero ser. Como? Claro. Útil. Essa intenção simples redefine toda a sua energia. Porque, lembre-se, você não influencia pelo que faz primeiro coisa, influencia pelo estado com que você começa o dia. No caminho para o trabalho ou para a faculdade, observe. Não julgue, apenas perceba. Quem está tenso no ônibus? Quem está distraído demais? Como o ambiente afeta seu humor? Essa prática de observação neutra treina sua inteligência situacional. E, com o tempo, você passa a entrar em qualquer ambiente já lendo o campo energético, não como um espião, mas como alguém que quer se conectar com sabedoria. Ao chegar no trabalho, resista ao impulso de demonstrar valor imediatamente.
Em vez de começar com ontem terminei o relatório ou tenho uma ideia ótima, comece com presença. Cumprimente cada pessoa olhando nos olhos, mesmo que por 2 segundos. Não force um sorriso, apenas esteja lá. Esse gesto simples, feito com autenticidade, constrói mais crédito de confiança do que 10 apresentações perfeitas. Porque diz, sem palavras, eu vejo você. Em reuniões, pratique o silêncio estratégico. Quando alguém fizer uma pergunta importante, espere. Conte mentalmente até 5 antes de responder. Isso não é hesitação, é respeito pelo processo de pensamento coletivo. Muitas vezes, nesse silêncio, outras vozes surgem, especialmente as mais tímidas, que normalmente são caladas pela pressa dos mais assertivos. Ao criar esse espaço, você não só demonstra liderança emocional, mas também acessa ideias que jamais ouviria se tivesse falado primeiro. E quando for sua vez de falar, use frases que convidem, não que imponham. Em vez de isso é a melhor solução, diga o que acham dessa abordagem. Em vez de você deveria fazer assim, diga já pensei nisso antes, posso compartilhar como funcionou para mim. Essa mudança sutil remove a ameaça implícita de superioridade e abre espaço para a colaboração. No Brasil, onde valorizamos a harmonia, essa postura é ouro. No almoço, desligue o celular. Simples assim. Coloque de lado, vire a tela para baixo, ou melhor ainda, deixe na bolsa. E esteja plenamente com quem está à sua frente, mesmo que seja só você mesmo. A presença plena com a própria companhia é o treino mais poderoso para a presença com os outros. Porque você não pode dar o que não tem. À tarde, ao responder e-mails ou mensagens, leia 2 vezes antes de enviar. A primeira leitura é para o conteúdo. A segunda, para a energia. Sua mensagem transmite pressa? Ansiedade? Julgamento? Ou calma, clareza e respeito? Lembre-se, no texto, a energia é transmitida pelo ritmo, pelas palavras escolhidas, pela pontuação. Um ok soa diferente de certo. Obrigado por avisar. Pequenos ajustes criam grandes diferenças na percepção. No fim do expediente, faça uma microavaliação. Hoje, em quais momentos eu tentei provar algo? Em quais momentos eu simplesmente fui útil? Não para se julgar, mas para aumentar a consciência. Com o tempo, você notará padrões e poderá ajustá-los com gentileza. Em casa, com a família, pratique a escuta ativa sem solução. Quantas vezes ouvimos um problema e já saltamos com conselhos? Ah, é só fazer assim. Por que você não tenta aquilo? Mas muitas vezes, o que o outro precisa não é uma resposta, é ser ouvido. Experimente dizer, isso parece difícil. Quer só falar mais sobre isso? E então, escute. Sem interromper. Sem planejar sua réplica. Apenas esteja lá. Essa prática transforma relacionamentos familiares, porque cria um espaço onde as pessoas se sentem seguras para ser vulneráveis, e é na vulnerabilidade que a verdadeira conexão floresce. Com amigos, celebre-os publicamente. No Brasil, onde a cultura do puxa-saquismo é mal vista, a generosidade verbal genuína é rara e poderosa. Quando alguém compartilha uma conquista, em vez de minimizar, isso é fácil, ou desviar, falando nisso, diga com sinceridade, estou orgulhoso de você. Isso é mérito seu. Essa validação constrói laços profundos, porque mostra que você vê o valor do outro, não como ameaça, mas como inspiração. Nas redes sociais, inverta a lógica. Em vez de postar para ser visto, poste para servir. Pergunte-se, essa mensagem vai ajudar alguém? Vai inspirar reflexão? Vai oferecer valor real? E, mais importante, resista à tentação de curar sua imagem. A influência digital duradoura não vem de posts perfeitos, mas de autenticidade consistente. Compartilhe aprendizados, não só conquistas. Admita dúvidas, não só certezas. Porque as pessoas seguem quem é humano, não quem é impecável. Em conflitos, e eles virão, pratique o pausa antes da reação. Quando sentir raiva, frustração ou injustiça, diga, preciso de um momento para processar isso. Podemos conversar daqui a meia hora? Isso não é fuga. É responsabilidade emocional. Porque reagir no calor do momento quase sempre destrói mais do que constrói. Já voltar com calma demonstra maturidade, e maturidade atrai respeito, mesmo de quem discorda de você. E nos momentos de decisão importantes, pedir um aumento, terminar um relacionamento, mudar de carreira, lembre-se, a influência não está no discurso, mas na coerência prévia.
Se você já construiu um histórico de entrega, integridade e clareza, suas palavras terão peso. Mas se estiver pedindo algo grande sem ter depositado crédito de confiança antes, será visto como oportunista. Por isso, invista diariamente em microgestos de valor, para que, quando precisar de algo significativo, já tenha o capital emocional necessário. Mas talvez o passo mais transformador seja este: pare de medir seu valor pelo resultado imediato. Influência sem esforço não é sobre conseguir sim o tempo todo. É sobre saber que, independentemente da resposta, você agiu com integridade, clareza e respeito. Porque, no final, a única aprovação que importa é a sua própria. E quando você vive alinhado com seus valores, o mundo responde, não porque você forçou, mas porque você se tornou um ponto de referência. Com o tempo, essas práticas se fundem em quem você é. Você para de fazer influência e começa a ser influência. As pessoas não só ouvem o que você diz, elas antecipam o que você pensa. Não porque você manipulou, mas porque você se tornou tão claro, tão centrado, tão útil, que seguir você parece natural. E é nesse ponto que a magia acontece. Você para de buscar influência, e ela simplesmente o encontra. Porque a verdadeira influência nunca foi sobre controlar os outros. Sempre foi sobre dominar a si mesmo, sua energia, sua atenção, sua integridade. E quando você faz isso, o resto segue. Sem barulho. Sem drama. Apenas com a quietude poderosa de quem sabe exatamente quem é, e, por isso, não precisa provar nada a ninguém.